Então já compartilha, manda para mais pessoas. Vamos falar agora dessas 3 dicas de sucesso. Vamos lá, dica número 1. Primeira coisa, não tenha vergonha de ser o mais trouxa da turma, mais trouxa da sua sala, mais trouxa do seu trabalho, o que menos sabe. Não tenha vergonha nenhuma disso. Seja, inclusive, ele. A pessoa que é geralmente o mais trouxa, o que mais tem que aprender, o que mais tem que correr atrás, o que mais fica para trás no início, e depois ele tem que percorrer um caminho maior, ou seja, aprender muito mais, crescer muito mais, automaticamente ele vai ser o que mais vai crescer. Automaticamente ele vai ser o que mais vai aprender. Então, se você chegou numa turma, chegou numa sala, chegou num novo trabalho e você vê que todo mundo num nível muito acima que o seu, fica tranquilo, comemora. Você vai crescer bastante. Não se envergonhe. Se a pessoa perguntar, você sabe fazer isso e você não sabe, assume a verdade. Não sei, mas como faz? Me ensina, me ajuda. Quando você tem essa humildade para buscar essa ajuda, para buscar crescer, para buscar aprender, você pode ter certeza que você vai crescer enormemente. Agora, a pessoa quando fica envergonhada, quando fica calada, quando não pede ajuda, quando fala que sabe, mas não sabe, ela perde uma chance enorme de crescer, de aprender e pior, vai fazer um trabalho ruim, porque ela não faz da forma que deveria ser. Então, número 1, não tenha vergonha de ser o mais trouxa. Frase do Roberto Chiniachique, hein? Então, não tenha vergonha de ser o mais trouxa. Sempre não tem vergonha desse status. Não é porque você está nessa situação que você vai passar a vida inteira por elas. Por exemplo, já vi vários casos, vários amigos, várias pessoas que eu trabalhei juntos, que não tinha a mínima qualificação para estar fazendo aquela atividade, tinha muita dificuldade, mas com empenho, com dedicação, com crescimento dia após dia, hoje são excelentes profissionais. Hoje fazem muito bem o que deveria fazer, fazem muito bem a sua atividade. Então não quer dizer que a pessoa não tenha dificuldade, que ela não tenha habilidade no início, que ela não vai ter mais na frente com prática na vida. Eu lembro as minhas primeiras apresentações, geralmente foi em empresas, né, para minha equipe. Eu lembro que eu ficava muito preocupado, me tremia, tinha preocupação com a primeira vez que eu subi no auditório. Acho que foi em Goiânia, foi com 400 pessoas do trabalho. Cara, eu lembro que não foi legal, eu não estava livre, eu não estava tranquilo, não estava à vontade naquele ambiente. Não foi uma coisa simples para mim. Agora, hoje é fácil. Por quê? Porque foi muita construção, muito tempo fazendo, muito tempo pedindo feedback. Até numa apresentação, na última vez que eu fui em Manaus fazer uma palestra, tive a sorte de conhecer uma pessoa que ela vê muito sobre expressão facial e expressão corporal. E ela me deu um feedback muito bom sobre vários aspectos e eu fiquei super agradecido. Falei, nossa, que legal você continuar me assistindo, vendo minhas lives, vendo minhas coisas, continua me dando feedback, é muito bom. Me deu uma série de aulas para melhorar a dicção. Algumas eu fiz, outras não. Uma, por exemplo, ela colocar a caneta aqui na boca e falar, ela falou que ficaria melhor, mais fluida a minha fala. Então tem até que fazer esse aqui para melhorar. Mas várias outras coisas de interação com o público, de movimento no palco, isso eu fiz e tenho feito e me policio. Quando eu chego num palco e começo a falar, eu vou novamente, eu vou lembrando desse feedback e vou fazendo até que isso comece a ficar algo natural. Então, é muito importante a gente fazer esse crescimento, fazer esse aprimoramento diário da nossa técnica, do nosso trabalho, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais. Então, busca sempre, não se preocupa se você é o trouxa do momento. Seja ele mesmo e vá atrás de crescer e se desenvolver. O Antônio falou aqui que ele teve um crescimento meteórico na carreira dele. Eu tive uma ascensão enorme no início da carreira e vim notando que parei no tempo. O que fazer para retomar e voltar a crescer? Com certeza, Antônio, aquele crescimento que você teve ou era de algo que você tinha uma habilidade muito grande, que os outros não tinham, então você se destacou, ou algo que você desenvolveu muito e quando você foi para a parte profissional,
ou buscava se desenvolver tanto que quando você chegou naquele ápice, naquele momento, naquele ponto que você achou que seria o máximo da sua carreira, você estacionou e ficou parado. Então, eu acredito que você não lê mais a quantidade de livros que você lia no passado, acredito que você não busca mais conhecimento como você buscava, acredito que você quer ensinar mais do que você queria antes aprender. E o ponto 2 vai ser muito importante para você. Vou te dar a dica 2 daqui a pouco de sucesso. Você vai entender bem onde você estacionou aí na sua carreira. Mas o voltar vai ser também o ponto 3 que eu vou falar, como voltar, aliás, um bônus que eu vou falar aqui, como voltar. Então aguenta aí até o final da aula que eu vou responder sua pergunta. Sua pergunta foi muito boa, porque ela basicamente ela é o tópico a tópico dessa aula aqui das 3 dicas de sucesso. Então a primeira dica que eu te dou, Antônio, volta a ser o trouxa, o primeiro. Tá? Volta a ser o trouxa. Volta a ser o cara que não sabe, o cara que toda hora tem que perguntar, o cara que toda hora quer aprender mais um pouco, a pessoa que toda hora quer buscar um pouco mais de conhecimento. Então, volta a ser o trouxa dessa situação para você poder voltar a crescer. Tá? Deixa eu só ver aqui. Ô Igor, aí no YouTube nada, né? Estamos só no Instagram. Então, aproveitando que estamos só no Instagram, convida mais pessoas aí, dá um like. Depois você me dá uma força no YouTube. Faltam 6 pessoas apenas para eu chegar nos 1000. Então, estou chegando lá nos 1000. Corre lá, depois me dá essa ajuda aí. Tá? Vamos seguindo aqui então. Então, primeiro, não tenha vergonha de ser o mais trouxa. Vá atrás da sua vida, atrás do crescimento. Pergunta para as pessoas, seja humilde em reconhecer que você não sabe. E aí você vai ter começar a crescer tanto em aprendizado para a sua vida pessoal, mas também em aprendizado no desenvolvimento profissional, na sua vida profissional. Juliano Prado, como ter acesso a pessoas como você pessoalmente? Cara, tem muito mais pessoas mais interessantes que eu à sua volta e você não está tendo acesso a elas ou não está buscando. Agora comigo, cara, só achar um lugar que eu esteja e me procurar. Você vai ter acesso direto aí, pode me chamar, me ver na rua, me ver numa palestra, num evento, qualquer que seja. Me manda uma mensagem aí ou me dá um aceno aí, a gente bate um papo, conversa. Eu não tenho problema nenhum, eu amo me relacionar com pessoas, eu gosto muito de conhecer pessoas e ter novas ideias, conversar, conhecer. Então, conhecer pessoalmente, só saber onde eu tô e me procurar, tá bom? Vamos para o ponto 2? Então, a segunda dica de sucesso para você ter para sua vida pessoal e profissional. Segunda dica de sucesso o sucesso leva tempo. E não é investimento de tempo no sentido de cronologia, também, mas também no sentido do dia. Quem você acha que tem mais sucesso? Um atleta que treina 1 hora por dia, um atleta que treina 8 horas todos os dias? Quem vai chegar mais? Eu lembro quando eu comecei a fazer judô na minha adolescência e a gente fazia uma série de repetições de movimentos. E o professor sempre, uma vez um professor me deu uma dica, falou, você é faixa branca, né? Ele, aham, você quer ser melhor que os outros? Eu falei, quero passar, todo mundo. Eu sempre fui competitivo. Ele falou, então faz o seguinte, toda vez que você fizer a série de movimentos, você faz pelo menos uns 5 a mais. Aí eu falei, mas eu vou passar. Ele falou, nesse ano você não vai, mas daqui uns 10 anos, você fazendo 5 movimentos a mais, tem certeza que você pula esses caras que estão fazendo só a mesma coisa na mesma faixa, que estão numa faixa acima que você. Ou seja, em um período de 10 anos, esses 5 movimentos a mais todo dia em cada um dos exercícios que eu fizesse, iria me fazer, no total, ter um movimento muito mais repetitivo e muito mais simples, né? Muito mais natural do que os caras que estavam fazendo. Para vocês terem noção, geralmente era 10, né? Então você faz 10 entradas para tentar fazer derrubar, faz 10 agachamentos para tentar girar a pessoa, faz 10 puxadas do kimono, faz 10 depois no outro braço. E o que ele estava me falando ao invés de fazer 10, faz 15. Então, imagina que começou hoje eu e um outro aluno. O primeiro novato faz 10, eu faço 15. Amanhã ele faz 10, eu faço 15.
Aí no outro dia eu faço 10, ele faz mais 15. Eu faço 15 novamente. Vai chegar um tempo que eu já vou ter o dobro de experiência que ele. Na verdade, vou ter o dobro de possibilidade de ter um movimento muito melhor que ele quando eu chegar nessa situação. Então é muito importante a gente buscar usar o tempo a nosso favor. Então, se você está fazendo uma atividade, e aí a segunda receita aí do sucesso é use o tempo a seu favor. Invista em tempo. Vou até desmarcar aqui, deixa eu ver se a Sara mandou aqui para mim. Invista em tempo. Quanto mais você investir no tempo, mais você vai conseguir ter um retorno sobre esse investimento que você está colocando. Então, o tempo, por exemplo, é acordar essa hora aqui que a gente está acordando para fazer essa live. Vamos todo mundo daqui a pouco para o trabalho, vamos todos daqui a pouco para desenvolver e ir para a nossa rotina diária, mas a gente está aqui falando sobre algum tema, pegando um conhecimento para investir ao longo da nossa vida. Então imagina se a gente faz isso todos os dias. Imagina se todo dia você acorda um pouco mais cedo para buscar um conhecimento diferente. Ao final de um ano, você vai estar muito melhor do que o ano anterior. Imagina se você faz isso a vida inteira. Agora imagina se você, ao invés de acordar só 7h30, você acordar 6 para fazer isso. Ou vamos para o inverso, ao invés de você às 7, 8 da noite começar a consumir qualquer conteúdo na TV ou na internet, você investir essas 2 horas a mais em conhecimento para você. Imagina se você for dormir meia-noite, ao invés de dormir às 9, 10, às 10 horas, 10, 11 como você dorme, e buscando aprender algo a mais. Agora imagina somar tudo isso, o quanto essa pessoa não vai estar à frente da outra pessoa que está só vivendo a sua vida normal ali de 8 às 18, de 8 às 20 mais ou menos, 12 horas por dia. Imagina uma pessoa que expande um pouco mais e essas bordas ela usa para conhecimento. Então o Rick Chester, por exemplo, ele fala que o segredo do sucesso, não sei nem se essa frase é dele, mas eu escuto ele muito, eu aprendi com ele, né, isso, que o segredo do sucesso, que o sucesso é feito na madrugada. O sucesso é feito quando ninguém está te vendo, quando está todo mundo dormindo. É aí que você começa a construir, é aí que você tira a diferença, é aí que você sai na frente. Ou seja, na madrugada é que você faz. O Shinyashiki fala isso também, que o sucesso é feito de madrugada. Ele falou isso, inclusive, na aula. Mas como eu quero ampliar um pouco mais e não colocar só na madrugada, porque eu sei que tem gente que funciona melhor à noite, tem pessoas que não conseguem desenvolver bem de manhã, mas de noite decola. O sucesso é na hora que você investir mais tempo. Então eu fiz essa pequena adaptação aqui. Se você acorda de madrugada e consegue dormir um pouco mais tarde, investe tempo nisso, investe esse seu tempo em coisas produtivas e úteis para você, você vai chegar onde você quer chegar. Agora não adianta nada você acordar de madrugada e não produzir. Não adianta nada você acordar de madrugada e você só assistir. Não adianta nada você acordar de madrugada e você só ler um livro. Vai tudo ficar dentro aqui, mas você não usa. Então usa também. Pegou o conhecimento, usa. Pegou um aprendizado novo e aplica na sua vida. Então, quanto mais você fizer isso, maior vai ser a chance de você crescer e de você expandir tanto na sua vida pessoal quanto na sua carreira também. Eu lembro até hoje que a minha carreira, todas as vezes que eu peguei algo novo, aprendi algo novo, apliquei algo novo ou dediquei mais tempo para aprender algo novo, foi quando eu cresci. A minha primeira experiência mesmo, eu lembro que eu era atendente, uma das primeiras, né? Eu era atendente e eu queria me tornar supervisor. E aí o que eu fiz? Colei nos supervisores mais sêniors que tinha na época e ficava só perguntando, o que esse negócio aí faz? Como que funciona isso aí? Como que funciona E por operador que sai? Como que você monitora? E fui perguntando e óbvio, quando a pergunta é boa, o cara gosta de responder. Se ele não estiver ali porque eu lia o ambiente, se eu via que o cara estava nervoso, estressado, ali, preocupado com algum problema, eu não chegava para fazer qualquer pergunta. Eu chegava e falava, cara, eu posso te ajudar? Quem não gosta de ouvir posso te ajudar quando você está no desespero, quando você está no... Ah, pode, pega esse negócio aqui para mim, consegue ir lá e buscar isso aqui para mim? Eu tinha que fazer isso, mas eu estou fazendo outra coisa. A Marli me conhece dessa época, obrigado, Marli. A gente trabalhou juntos nessa época. Então eu fazia isso, eu ia buscar, eu investia mais tempo. Então eu atendia as minhas 6 horas como atendente call center, mas as outras horas eu aplicava para estar junto de pessoas. Eu buscava isso.
Eu tinha um horário, por exemplo, no primeiro ano todo eu ia de ônibus, né? Ia e voltava de ônibus. Até que eu mudei de horário para um horário à noite, que era perigoso lá em Goiânia, lá na região que a gente saía. E aí eu descobri uma van de noite que ela fazia a rota de volta, né? Aí eu tive que pagar esse valor a mais. Então o que eu fazia? Eu ia de ônibus e voltava nessa van. E essa van tinha alguns horários. E o que eu escolhi? Eu escolhia quase que o último horário, porque eu terminava a minha atividade umas 8 da noite e eu pegava a van às 10. Ou seja, todo dia eu ficava de 8 às 10 aprendendo um pouco mais. Eu ficava de 8 às 10 estudando, conversando com supervisores, conversando com outras pessoas, tentando buscar conhecimento. Então eu fiz esse investimento na minha carreira, eu fiz esse investimento em aprendizado enquanto eu ganhava salário na empresa. Eu lembro várias situações também que eu encerrava meu trabalho na Oi, eu já era executivo, e eu ia conversar com outros executivos, ia perguntar o que eles estavam fazendo, o que era a área deles fazia, o que eu podia fazer para ajudar. Então, fui conhecendo várias áreas e isso foi melhorando muito. Então, eu fui fazendo isso, buscando isso, e isso foi me ajudando bastante a crescer. Então, dedique mais tempo para você. Ó, o Ulisses também dando feedback aqui. Obrigado, Ulisses. Sempre foi diferenciado. Valeu, cara. Sensacional. Então, assim, invista tempo. Invista tempo na sua carreira, invista tempo na sua vida pessoal, invista tempo com a sua família, dedica mais tempo naquilo que você vê que é importante, que você vai ver o quanto você vai ter um crescimento maior, um desenvolvimento maior. Então, a primeira, seja o trouxa, volta a ser trouxa. A segunda, invista tempo na sua vida e tempo de qualidade. Então, seja de madrugada, seja de noite, seja num sábado ou domingo, que vários sábados e vários domingos eu estudei e ainda continuo estudando. Sábado passado mesmo eu fiquei a manhã inteira em MBA, esse sábado agora eu fiquei a manhã inteira dando aula. Então, quanto mais você se dedica a coisas que vão te dar retorno, maior vai ser esse seu retorno no final. Lembra que o investimento é como se fosse pequenos centavos que você vai jogando numa conta. Ao final do mês, não tem nada ainda. Ao final do ano, muito pouco. Mas em 30 anos, cara, aí você vai olhar para trás e falar, uau, ainda bem que eu coloquei um pouquinho de investimento, um pouquinho de centavo aqui nessa conta todos os dias. Por várias horas no dia. E aí, quando você somar ao final de uma vida, aí você vai ver a diferença. Ah, Vilela, mas agora eu já estou na metade da minha vida. Como que eu faço? Eu não investi como você desde os 16, 17, 18 anos. Beleza, continua fazendo, só que você vai ter que colocar uma porção maior. Enquanto eu investir algumas horas, alguns minutos, você vai ter que dedica todos os sábados, às 12 horas de um sábado. Dedica amanhã e madrugada, como eu falei, pelo menos por um período de um ano. Então, isso vai ser uma porção acrescentada do seu negócio. Outra coisa que você pode fazer para crescer e é investimento de tempo. Se coloque em uma posição que você vai aprender mais, saia de zona de conforto. Você está fazendo uma atividade, por exemplo, que ela é super confortável, você faz de uma forma super tranquila, muda para outra atividade, para outra posição, para uma outra área dentro da sua mesma empresa, para que você possa aprender, para que você possa crescer. Essas 8 horas que você vai estar trabalhando, que você vai estar se desenvolvendo, vão ser muito úteis para a sua vida profissional. Porque vão ser 8 horas de novo aprendizado. 8 horas que você pode voltar a ser o trouxa, que você vai ter que aprender, que você vai ter que buscar. Quando você está num algo mecânico, algo que você chega e faz tira de letra, é muito ruim, porque você não aprende, você fica estagnado. Então, saia. Se você está em uma zona de estagnação, começa a olhar outras áreas, olhar outras formas que você pode fazer para outras áreas que você pode mudar dentro da sua mesma empresa, que vão te tirar dessa sua zona de conforto, que você vai poder investir tempo na sua carreira e você vai poder aprender. Eu me recordo que uma vez eu era já executivo da parte de produto, eu cuidava de criação, na verdade, gestão operacional dos produtos da Oi, já tinha passado por call center, já conhecia de área de venda, então já conhecia de relacionamento com o cliente e conhecia também da parte de marketing, que eu já estava já uns 3 anos já nessa área de marketing trabalhando.
E eu lembro que eu fui fazer uma pesquisa, fazer uma avaliação, e eu vi que uma área que era mais deficitária na minha carreira era a área de planejamento financeiro. Era a área de planejamento, aliás, de números mesmo, né? A parte de gestão e controle de números, de indicadores principalmente. O que eu fiz? Fui olhar todas as vagas disponíveis para isso. A primeira que eu consegui, eu pulei. Foi me tornar um gerente de planejamento de canal. E aí eu aprendi muito nesse um ano, mas eu tive que ralar muito também. Eu chegava mais cedo, e o mais cedo era 8 horas, porque meu chefe lá, alguém que virou um grande amigo, Luiz Gonçalves, chegava 8h30 na empresa, eu chegava antes dele, e a gente era um dos que chegavam mais cedo em toda a Oi, lá no Leblon. O horário de trabalho normalmente lá era 10, as pessoas chegavam às 10 da manhã e saíam às 7, 8 da noite. Eu chegava às 8, ele chegava às 8h30. Nisso eu já ia para a mesa dele, a gente ia bater números, ia comparar, ele me ensinou muito, aprendi muito uma forma de planejar, a forma de organizar, a forma de modelar esses números, e eu ficava com ele até umas 8, 8h30, 9 da noite. Ou seja, foi quase um ano que eu trabalhei 12, 13 horas todos os dias. Então, mais eu aprendi. Então, hoje eu consigo fazer um planejamento financeiro para os meus negócios, consigo fazer para empresas, consigo ensinar esse planejamento financeiro, porque eu me dediquei. E olha que era o skill que eu mais tinha déficit em toda a minha carreira. Então, eu usei minha carreira a favor de me ajudar nesse período. O Beethoven está aqui e ele foi da minha área nesse período. Tem toda essa autoridade em falar e sair da zona de conforto, está sempre em movimento. E me inspirou a sair das minhas anos atrás. É isso aí, cara, muito bom. A gente se encontrou nesse período, Beethoven. Eu lembro que nós ficamos uma vez uma madrugada inteira. A gente passou a noite porque a gente precisava fazer uma atividade e ele tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, ele é de Goiás também. Eu contratei ele lá para me ajudar nessa parte de controle de números. E nós começamos a criar um monstro lá para fazer toda a análise de números, para fazer toda a validação. E aí eu lembro que a gente empolgou nesse negócio. E tinha uma apresentação de resultados que eu queria usar também esse painel que a gente estava criando. Resultado, a gente foi embora A gente não, ele foi embora umas 6 da manhã, foi dormir, foi descansar, e eu finalizei a atividade porque às 8 eu tinha a apresentação desse material. E aí fiz a apresentação, depois peguei e fui embora no meio da tarde, falei, não, chega, já virei aqui, vou embora. Mas se foram muitas noites que a gente fez isso, que a gente virou a noite fazendo um indicador, construindo um painel, construindo algo. Até hoje esse legado que você criou está lá gerando resultado. Olha só, cara, muito bom. Verdade, a gente criou um mega painel lá. Para vocês terem noção, eu recebia no meu celular, ou tinha acesso ao meu celular, de hora a hora, o resultado do meu time. Hora a hora. Toda hora eu tinha todos os produtos, todos os resultados, todas as métricas, se estava na meta, se não estava, o que faltava, qual equipe, qual time, das 5.000 pessoas. Então, todos os call centers do Brasil tinha hora a hora ali atualizado, real time. Toda hora, pum, aparecia meu hora a hora. E eu via esse hora a hora, acompanhava e sabia onde eu tinha que atuar. Então, a atuação era hora a hora, porque quanto mais eu atuava de forma rápida, mais chance eu tinha de reverter o resultado naquele próprio dia. Agora, se você não acompanha isso em real time, se você não acompanha hora a hora, se você não acompanha dia por dia o seu resultado, sempre ele vai ser uma surpresa para você. É muito importante ter esse controle de números. Mas, enfim, contando isso porque eu investi também na minha carreira. Você precisa fazer isso também na sua. Invista tempo através de desenvolver outras habilidades que você não tem. Às vezes a empresa quer te pagar um salário para você fazer isso. Essa experiência, esse aprendizado que eu tive nas várias áreas que eu passei pela Oi, eu sou muito grato à Oi por conta disso, inclusive, foi como um MBA que eles me deram, só que ao invés de eu ter que pagar, eles ainda me pagavam um salário, e um bom salário. Então é muito bom a gente contar com essas empresas. Se você está numa grande companhia, busca ir para outras áreas. Se você está numa empresa pequena, não tem problema, combina com um chefe, com um dono, para você fazer uma outra atividade ou ajudar parte do tempo em outra atividade que você vai se desenvolver mais, você vai crescer. Eu lembro que teve várias situações da minha carreira, eu vi pessoas que estavam insatisfeitas,
elas falavam muito mal da empresa, reclamavam, e aí eu propus essa mudança, falei, cara, faz uma mudança de área, o que você gosta de fazer? E a gente foi entendendo e mudou, e a pessoa está lá até hoje, e feliz, porque o problema não era a empresa, o problema não era ela também, o problema era o lugar que ela estava naquele momento, que não trazia satisfação para ela, ela não via crescimento, não via aquilo linkado à vida pessoal que ela gostaria de fazer no futuro, e a gente teve que, quando fizemos a troca, resolveu, passou a ser a melhor empresa do mundo, passou a ser o melhor lugar para se trabalhar. Ela passou a ficar mais feliz no trabalho. Por quê? Colocado no lugar certo, começou a investir tempo no lugar certo, no que fazia sentido, na coisa certa. Bora lá para o nosso item 3? Item 3, que é muito importante, aqui eu quero usar a palavra do Roberto: aguente os campeões, estude com eles. Muitas vezes as pessoas têm inveja de quem é muito mais inteligente, muito bom, que tem muito resultado, querem questionar o resultado ao invés de ir lá colar e aprender. Então cola na pessoa, aprende com ela, cola nela, chega nela e fala, cara, me ensina o que você faz que é diferente. O que você está fazendo para ter esse bom resultado? Eu quero aprender com você. Deixa eu ficar com você, deixa eu observar, deixa eu estar junto, deixa eu participar disso também. Então, ao invés de ficar com inveja da pessoa, julgar a pessoa, falar mal ou distanciar, busca estar próximo dessa pessoa. Aguente os campeões. Então, fique próximo dos campeões. Busque estar mais próximo das pessoas que são referências naquilo que você faz. Como eu falei para vocês, na minha carreira eu sempre busquei estar próximo dos melhores. As pessoas que estiveram ao meu redor e estão ao meu redor sempre são os melhores, porque eu busco estar próximo de onde eu tenho mais crescimento e aprendizado. Então, se eu tenho eu sempre quero estar próximo da referência. Eu falei para vocês no início da minha carreira como atendente, eu grudava nos melhores supervisores. Podia escolher qualquer um, mas eu escolhi os melhores porque eu ia aprender muito mais. Eu ia estar com a referência. Já que eu estou me dedicando para um período para fazer algo, busque fazer com o melhor. Já que é o mesmo custo. Uma coisa é o seguinte, por exemplo, você estudar na melhor faculdade do Brasil ou na pior, a diferença de custo e investimento é muito diferente, é muito maior. Para a melhor você vai ter um gasto muito maior, então não dá também para você sempre escolher. Agora, quando o preço é igual, quando o valor é igual, e nessa situação conviver com pessoas boas, no caso da empresa, você não vão baixar seu salário por você estar aprendendo com alguém ruim. Não vão mudar seu salário se você almoça só com um time que só reclama e fala mal da empresa. Não vão mudar seu salário se você busca só as pessoas que têm resultados medianos. Não vai mudar em nada. Agora, se você tem à disposição lá uns ótimos profissionais, pessoas com resultado, pessoas que são elogiadas, pessoas que fazem a diferença na carreira delas, gruda nessas pessoas. Seu salário também não vai aumentar por isso, nesse momento. Mas na frente ele vai dobrar. Eu garanto para você. Porque quando você se coloca junto com essas pessoas mais inteligentes, com essas pessoas mais que têm sacada, você começa a entender o pensamento deles. Você começa a pensar dessa forma também. Você vai mudar a sua frequência. Fica tranquilo, Antônio. Vou deixar ela gravada aqui, cara, e depois a gente segue. Era para encerrar às 8 aqui, eu já vou conduzir para o final também. Mas então, quando você está mais próximo dessas pessoas, você vai conseguir captar e aprender muito mais. É uma aula grátis que você passa a ter. Então, ao invés de julgar essas pessoas, ao invés de reclamar, ao invés de ter inveja, busca estar colado neles. Uma pessoa que tem um resultado, alguma coisa boa ela tem para te ensinar. Alguma coisa boa. Vamos para o mundo da política agora que está polarizado, por exemplo. Os dois candidatos na frente têm muito a nos ensinar. Eu odeio um, odeio o outro. Cara, para com esse negócio de ódio. Modela. Os dois têm muito a ensinar. O cara não chega à presidência da República por qualquer motivo. Um tem uma parte de comunicação e fala simples que conecta muito com o povo. Ele tem uma forma de falar, uma lábia, uma fala que é uma comunicação que é invejável. Modela isso nele. O outro tem um uso de uma inteligência digital. Ele usou a parte digital para aparecer, ele usou os poucos recursos para conseguir se conectar e tem uma fala também que cola muito com a linguagem muito popular.
Então, modela isso também. Então, ao invés de você ficar julgando e odiando as pessoas e detestando ou tendo inveja, passa a observar o lado bom das coisas. Todo mundo tem algo bom para te ensinar. E quem chega em alguma etapa, ou chega a ser um CEO de empresa, ou chega a ser uma referência em alguma área, chega a uma presidência de república, ou presidência de qualquer cargo, ou presidência de qualquer negócio, essa pessoa tem algo muito grande para te ensinar. Óbvio que todos eles vão ter defeitos. Eu também me coloco nisso, né? Eu já fui presidente de um grande grupo, com várias empresas, vários negócios. Não cheguei lá por acaso. Não é do dia para a noite as coisas. Então eu tenho algo muito bom para ensinar por ter chegado na presidência de uma companhia já. Óbvio que eu tenho os meus defeitos. Então modela a parte boa. Modela aquilo que eu posso te ensinar ao longo desse caminho. E uma das coisas que eu tenho ensinado, que eu tenho buscado levar para cada uma das pessoas é como ser um líder admirável. Um líder admirável, ele transforma o resultado das empresas. Ele transforma o resultado da empresa em um mês. Então é muito possível, é muito provável que se você for um líder admirável, o seu resultado vai mudar do dia para a noite. Então é muito importante você aprender isso, porque eu vi isso na minha carreira o tempo todo. Em todo lugar que eu passei, eu apliquei isso e vi. Em todo lugar que eu passei, em todas as áreas, eu trouxe as pessoas para junto de mim, para trabalharem engajadas numa causa, para buscarem dar o seu melhor, para ganhar o melhor também. E a gente teve excelentes resultados por onde eu passei. Então eu sei o quanto é importante essa liderança e o quanto é importante essa gestão de tempo na sua vida também. Essa aplicação de tempo, esse investimento de tempo em desenvolver, em estar perto das pessoas boas e ser sempre um eterno aprendiz. Então, essas são as 3 dicas de sucesso. A primeira, basicamente, lá que o Roberto chama de seja o trouxa, é seja um aprendiz, seja um eterno aprendiz, queira o tempo todo aprender, queira o tempo todo estar indo, correndo atrás de algo. O segundo, invista o máximo de tempo possível nesse aprendizado. Busca cortar tempo ocioso, tempo ruim, tempo que você não consegue fazer, que você está dedicando para atividades que não vão te dar crescimento nenhum. Comece a investir um pouco em coisas que vão te dar crescimento, em coisas que vão melhorar a sua carreira. E a terceira, e não menos importante, caminhe perto dos gigantes. Caminhe junto com as referências. Caminhe junto com os campeões. Busca estar junto com os campeões. Quem está junto com os campeões aprende com os melhores. Então, busca estar próximo dessas pessoas que você vai crescer exponencialmente. E toda mudança, ela tem só o quarto aqui, a última dica que eu quero dar para vocês toda mudança, ela começa no D1. Nesse D1, nesse dia agora, aliás, D0, no dia hoje. Tudo depende do que você vai fazer de agora em diante. Se agora você sair para o trabalho e já buscar estar próximo de uma pessoa que é inteligente, você entendeu bem essa aula. Se agora você vai decidir para o trabalho e já se planejar ficar pelo menos 1 hora a mais com alguém que vai te ensinar algo novo, buscar um aprendizado, você entendeu bem essa aula. Se a partir de agora você já está olhando algum espaço no seu dia para você investir mais tempo em conhecimento, em aprendizado, valeu a pena essa meia hora de live aqui que a gente teve. Você já está no caminho certo. Então agora é só escolher um desses 3 ou os 3 juntos e aplicar hoje mesmo. E você já vai ver o investimento que vai ser, o resultado novo que você vai começar a ter. E aí dia após dia você vai fazendo isso, dia após dia você vai fazendo isso, e eu te garanto, os resultados começam a aparecer de forma muito rápida. Em no mínimo 6 meses você já está sendo cogitado para vagas que antes você não seria. Em menos de 6 meses você já vai estar propenso a mudar para uma outra área muito melhor de emprego ou para outra empresa. Depois de 1 ano, os convites dessas pessoas que você se relacionou e foram para outras empresas vão começar a surgir para você mudar de área, para você ir atrás delas, para você trabalhar com elas, porque elas gostaram do quanto você busca aprender, do quanto você busca conhecer. E aí, no passar dos anos, esse seu salário ou o seu ganho, sua prestação de serviço vai dobrar, vai aumentar. E depois de você passar alguns anos nesse aprendizado constante, você vai ver o quanto você está capacitado para empreender. E aí que o negócio começa a ganhar corpo. É aí que você começa a crescer. Ou, se você não decidir empreender, você já vai estar qualificado também de tanto crescer, de tanto modelar, de tanto investir em tempo, em estar liderando grandes times.
E aí você vai assumir posições executivas muito importantes, porque você não cai no seu colo. Você buscou, degrau a degrau, a chegar naquele objetivo, a chegar naquilo que você tanto almejou. Então aí você vai ver no final desse período o quanto valeu a pena esse D0. Foi hoje que tudo começou. Foi hoje que você tomou a decisão de fazer essas 3 dicas de sucesso e aplicar elas na sua vida para realmente chegar lá, para realmente sair do lugar. Então, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eles vão abrir uma caixinha de perguntas aqui no Instagram. Vocês mandam as perguntas aí e a gente vai se conversando ao longo do dia. Agora é hora de produzir, hora de trabalhar. Vamos embora. Semana abençoada. Desejo que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família de vocês. Vamos embora construir coisas maiores. Vamos estar em movimento. Vamos embora ser líderes admiráveis nos nossos negócios. Beleza? Boa semana a todos, bom trabalho, valeu, até a próxima.